Muito bom. Vamos ler então, pessoal, Atos capítulo 3, versículo 12 até o versículo 26. E hoje, o recurso que eu vou usar, essa Bíblia bonita aqui, fininha, né? Não é uma Bíblia muito grande, chama Bíblia Filament. A Bíblia Filament, ela é uma Bíblia de anotação, só que de uma geração mais nova, né? Ela não tem nenhuma anotação aqui embaixo, ela não tem nenhuma comentário de versículo por versículo dentro da Bíblia. O que ela tem aqui a página onde está escrito, né? Claro, toda a Bíblia tem uma página, e aí você vai no celular, aí você pega do celular e você aponta o celular para a página que está aqui em cima, né? Que tem deve ser um tipo de um QR Code, e aí ele te leva aqui dentro do aplicativo da Bíblia Filament, e aí você tem aí agora todos os comentários da Bíblia dentro do seu celular. Aí você fica com o seu celular do lado e você consegue acessar todos os recursos, mapas, estudos, reflexões. Ele tem até a devocional para você. Se você não sabe fazer devocional, ele tem aqui, né? Quando a gente coloca aqui para ele tem o estudo, a reflexão e veja que seriam mapas. Às vezes tem fotos, né? Que recursos que te ajudam a entender melhor a palavra, né? Então a Bíblia Filament, ela não é uma Bíblia cara, né? Geralmente Bíblias de anotação custam em torno de 250, 250, as mais ou menos, as mais caras, uns R$ 350. A Bíblia Filament custa uns R$ 90, né? Então, assim, ela é bem mais acessível, ela está numa versão da nova NVT, transliterada, que é uma linguagem um pouco mais fácil de ler, né? E, então, ela é um recurso interessante. É um recurso interessante, né? Algumas pessoas que eu conheço que não tinham Bíblia, eu até dei. Eu acho que eu dei umas 4 Bíblias dessas já, né? Eu compro sempre a mais, né? Quando eu vejo alguém que precisa, eu dou. E eu dou sempre para quem está interessado, né? Essa Bíblia, né? A pessoa está interessada, quer ouvir, quer conhecer a Deus, aí eu dou dessa Bíblia porque ela tem esse recurso. Ela é uma Bíblia simples, mas ela tem esse recurso. Vamos lá. Atos capítulo 3, versículo 12 a 26 diz assim: Pedro, percebendo o que ocorria, né? Lembrando que Pedro, ele estava entrando no templo no começo do capítulo 3, ele e João, e aí eles viram um mendigo aleijado na porta do templo pedindo dinheiro, e aí o Pedro chega para esse mendigo e fala assim: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Né? E aí nesse instante, assim, a gente vê uma cura divina, um milagre acontecendo através de Pedro e João, e aí eles estão aproveitando esse ensejo, aproveitando essa situação para trazer uma palavra para as pessoas, né? Então é assim que começa aqui o 12. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão: Povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Disse ele. Por que olham para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou devoção? Pois foi o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de nossos antepassados, quem glorificou seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar dele ter decidido soltá-lo. Vocês rejeitaram o santo e justo e, em seu lugar, exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas desse fato. Pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante dos seus olhos. Irmãos, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância, mas Deus assim cumpriu
todos os profetas haviam predito acerca do Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então, da presença do Senhor virão tempos de renovação, e ele enviará novamente Jesus, o Cristo, que lhes foi designado, pois ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Moisés disse: O Senhor, o seu Deus, levantará para vocês um profeta como eu, e do meio do seu povo. Ouçam com atenção tudo o que ele disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado no meio do povo. A começar por Samuel, todos os profetas falaram sobre o que está acontecendo hoje. Vocês são descendentes desses profetas, estão incluídos na aliança de Deus, que Deus fez com seus antepassados, ao dizer a Abraão: por meio da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando Deus ressuscitou o seu servo, ele enviou primeiro a vocês, o povo de Israel, para abençoá-los, fazendo cada um de vocês se afastar dos seus caminhos pecaminosos. Amém. Então a gente vê aqui, essa é a segunda pregação de Pedro depois do recebimento do Espírito Santo. Então, só recapitulando, né, o Atos, a gente tem aqui o livro de Atos escrito por Lucas, começando com falando sobre Jesus. Ele estava subindo aos céus e ele deixa uma promessa, né? Jesus fala no versículo 4: permaneçam aos redores de Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. No versículo 8, ele fala: vocês receberão o poder do Espírito Santo quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Aí a gente tem no capítulo 2, a primeira parte do capítulo 2, a descida do Espírito Santo no Pentecostes. Como que acontece essa descida do Espírito Santo? Depois, no meio do 2, você tem o primeiro discurso de Pedro, que houve um acréscimo aqui de 3.000 pessoas, né? Depois do primeiro discurso de Pedro. E aí a gente já vê um Pedro diferente. Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber, a gente leu Marcos antes de ler Atos, assim, já está dando para perceber que houve uma diferença na vida de Pedro. Pedro, ele era quem? É aquele cara impulsivo que falava, mas não fazia. É aquele cara bocudo que vai falando sem pensar, né? Que chega repreendendo o seu líder, né? A gente vê imaturidade espiritual na vida de Pedro, né? Pedro queria dar bronca em Jesus, né? Então, assim, a gente vê assim, as características de Pedro medroso, Pedro que foi andar sobre as águas, mas ele afundou. Um Pedro fujão, um Pedro omisso, um Pedro que não entendia quem era Jesus, um Pedro que não conseguia expressar para as pessoas o evangelho, que não tinha autoridade para expulsar demônios, né? Até aquele pai trouxe um filho para Jesus e Jesus falou assim, o pai falou assim: eu trouxe meu filho para os seus discípulos e eles não conseguiram expulsar, né? E aí a gente tem um Pedro que nega Jesus 3 vezes, mesmo tendo andado 3 anos com Jesus, né? E aí Pedro, ele é aquele que nega Jesus, mas agora a gente tem um Pedro diferente. E eu digo para vocês, aquele Pedro, esse Pedro que a gente ouviu na história, que era Simão e agora virou Pedro, ele teve uma conversão, porque ele conheceu Jesus. Na sua racionalidade, ele conheceu Jesus. Ele decidiu andar com Jesus todos os dias. Ele largou tudo que ele tinha para ele andar com Jesus. Mas ele ainda não tinha recebido o poder do Espírito Santo. Então, quando a gente tem Atos, né, depois de ver o livro de Marcos inteiro, a gente vê Pedro em Marcos andando com Jesus,
né? Ele já era convertido, ele já tinha experimentado a conversão, mas ele ainda não tinha experimentado o poder de Deus. Então, aqui em Atos, a gente vê o poder de Deus manifestando na vida de Pedro. Nós temos aqui um segundo discurso, né, de Pedro, o segundo pregação de Pedro. E se você der um pulinho aqui no capítulo 4, versículo 4, já estou entrando no texto de alguém amanhã, acho que é do Elias. No capítulo 4, versículo 4, fala assim: muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. Né? Então a gente tem aqui, a primeiro discurso, a gente teve um acréscimo de 3.000. E agora a gente tem um acréscimo para 5.000. Não é que tem 3.000 mais 5.000 dá 8.000, tá, pessoal? Não. Tinha 3.000, deve ter aumentado mais 2.000, totalizando 5.000. E aí eu vou dizer para vocês: se uma igreja, né, ela passa de 120 para 5.000 pessoas, ela está sendo relevante na sociedade, certo? Eu penso assim, eu penso comigo assim, mano, alguma coisa tá acontecendo aí, né? Ou é um partido político, ou é uma nova ideologia que estão manifestando aí, daqui a pouco vai ter uma marcha para Jesus aqui, né, em Jerusalém, porque, ó, de 120 para 5.000, a mudança é drástica. E a gente vai ver amanhã que começa até uma perseguição política sobre a vida dos discípulos, porque se os caras conseguirem a maioria, aí os políticos vão começar, né? O império e tal vai começar a ficar meio chateado com isso. Então, começam também as perseguições. A gente vai ver como que os discípulos se portam diante das perseguições. Então, ó, mais uma vez, aqui é o segundo discurso de Pedro. Pedro, ele começa usando a oportunidade, usando o milagre que aconteceu na vida do aleijado, né? O aleijado foi curado, né, da sua doença, da sua enfermidade. E aí, assim, uma coisa que eu tenho aprendido, pelo menos eu aprendi com o Cote, é o que? Pastor Cote diz o quê? Enfermidade é algo espiritual que precisa ser tratado de forma espiritual. Doença a doença é física, tem que ser tratada com remédio e com médico. Então, assim, existe diferença de doença e enfermidade. Doença, às vezes você está com uma dor de cabeça, ela não é uma enfermidade que precisa de um milagre. Ela é uma enfermidade, algo que precisa de um Dorflex, né? De um analgésico, né? De alguma coisa. Talvez você seja cansado, né? Às vezes a gente quer espiritualizar tudo, né? Então eu não sei se precisa espiritualizar tudo, mas existem algumas enfermidades que precisam de uma intervenção espiritual. E aí eu vejo, na dúvida, ora, eu creio, entendeu? Na dúvida eu oro, sempre oro, né? Se é doença ou se é enfermidade, eu sempre oro, né? Mas assim, algumas são enfermidades. O que esse aleijado tinha era uma enfermidade. Aí você fala assim, poxa, pastor Joel, que Deus mais feio, mais chato, né? Deixou o cara paralítico durante a vida inteira para ser curado nesse momento. Pessoal, os caminhos do Senhor são os caminhos do Senhor, né? Às vezes a gente tem uma doença que parece que ela é incurável, que a gente tem desde que a gente nasceu, mas um dia a manifestação da glória do Senhor vai acontecer nas nossas vidas, se isso for uma enfermidade, para o milagre do Senhor. Jesus não veio no mundo para curar pessoas de doença física. Por isso que a gente sempre lia no Evangelho, em Marcos, que quando Jesus curava alguém, ele falava, não conta para ninguém. Por quê? Porque Jesus não queria ser lembrado como um curandeiro. Jesus não queria ser lembrado como um milagreiro. Jesus não queria ser lembrado como o João de Deus, o Jesus de Deus. Não. Jesus queria ser lembrado como o Salvador do mundo. Por isso que o mais importante de Jesus não é curar as nossas doenças. O mais importante de Jesus é curar o nosso coração. Ontem eu estava conversando com um pastor e médico, né, um amigo que eu amo muito ele, e esse pastor e médico, ele estava falando para o paciente dele, mais do que a cura física, você precisa da cura espiritual, né? E ele estava falando com uma família, né, de pacientes no hospital, falou assim, ó, sua filha conhece o Senhor Jesus, né? Se você quer conhecer o Jesus,
Esse Jesus, mesmo que você morra aqui na terra, você vai viver no céu. Você vai ter vida eterna. O pai da menina ficou bravo. Como assim, doutor? Você está falando que minha filha vai morrer? Não, ele falou assim, não estou falando que a sua filha vai morrer. Eu sou médico, estou cuidando dela. Mas eu creio que existe algo além do que a gente vive aqui na terra. Você não quer que a sua filha tenha essa certeza de uma vida eterna? Você não quer ter certeza de que você e sua família vai ter uma vida eterna, mesmo que passe dessa terra? Aí o pai falou, não, eu quero. A menina aceitou Jesus lá na cama, né? Estava com câncer, acertou Jesus na cama. Toda a família começou a chorar, todos aceitaram Jesus no hospital, né? Por quê? Porque Jesus é mais importante do que as nossas doenças. Então, Pedro, vamos voltar para Pedro aqui, mas Pedro, então, agora está diferente. Pessoal, tem uma diferença em Pedro. As palavras que Pedro falava não tinha muito poder. O único momento que a gente vê poder na palavra de Pedro foi quando Jesus falou assim: quem vocês dizem que eu sou? E o Pedro fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus fala: não, não foi você que falou. O Espírito Santo revelou através de você. Olha só, com Pedro convertido, ele teve até um relance, ele teve um glimpse, ele teve um insight, né? Ele teve um vislumbre do Espírito Santo agindo através da vida dele quando ele falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mas logo depois, Jesus falou da sua missão aqui na Terra, e o que o Pedro fez? Repreendeu Jesus. Falou, não, Jesus, para com isso, você não vai morrer. Você é o cara, você está aqui com a gente, não fica falando que você vai morrer, não. Aí Jesus repreende e ele até fala: sai de reto, Satanás, né? Você está sendo instrumento do diabo. Então, assim, a gente tem um Pedro diferente do que a gente tem agora. Agora, o Pedro, não é que ele não erra. A gente sabe que depois de um tempo aqui, a gente vai ver em Gálatas, por exemplo, que o Pedro, o Paulo dá uma bronca no Pedro, né? Então, Pedro não é perfeito, mas algo aconteceu na vida de Pedro. E esse algo é algo que você precisa desejar. Você precisa desejar esse batismo com o Espírito Santo. Esse batismo com o Espírito Santo é algo que você precisa desejar na tua vida. Você precisa experimentar na sua vida. E aí, depois que Pedro foi batizado, ele faz um milagre, e aí a gente vai começar a ver vários sinais e maravilhas que acontecem depois do recebimento do poder de Deus. Até então, eles conseguiam expulsar demônio, eles conseguiam orar pelos doentes, conseguiam, né? O envio dos 70, né, ali no Evangelho, Jesus envia eles de dois em dois para anunciar o reino de Deus. Com certeza, eles fizeram, eles anunciaram, eles conseguiam falar do reino, eles conseguiam orar pelas pessoas, eles conseguiam expulsar demônios até. Mas agora existe uma diferença. O Espírito Santo tomou uma plenitude dentro do coração, dentro da mente, dentro do corpo, da vida dessas pessoas de uma maneira que agora esses discípulos estão diferentes. E Pedro, ele começa esse discurso e ele fala assim: pessoal, olha o aleijado está andando, né? E o Pedro, ele fala assim: não fomos nós que fizemos isso. É muito interessante. Deixa eu falar uma coisa, pessoal, que é muito importante. E se estiver acontecendo na nossa igreja, nós precisamos combater isso de uma forma inteligente e de uma forma espiritual. Pessoal, geralmente, quando uma igreja, uma comunidade, um grupo de pessoas começa a mover no sobrenatural, começa a experimentar o poder de Deus, é assim, é comum que com uma comunidade muito espiritual, também é uma comunidade muito legalista, muito legalista. Então, assim, as pessoas, essa comunidade que experimenta o poder de Deus, começa a virar uma comunidade controladora, quer controlar todos os membros, quer como marionete, sabe? Quando você tem aqueles bonecos amarrados por cordas, e aí as pessoas começam a virar marionetes na vida dos líderes espirituais dessa comunidade. Geralmente, eu sempre falo, alta
espiritualidade também tem autolegalismo, né? Autoritarismo, ditatorial, ditador, né? Então é perigoso, pessoal, se você começar a ver isso em mim, na liderança dessa igreja, por favor, alerta a gente, né? Por quê? Porque o aumento da espiritualidade muitas vezes gera o aumento do autoritarismo e do legalismo. A gente tem que tomar cuidado com isso, muito cuidado, né? E aí, então a gente vê o poder de Deus se manifestando na vida de Pedro, e Pedro usa esse milagre para quê? Para pregar. Esse é o objetivo do milagre. O milagre nunca foi objetivo para ser alcançado. O milagre é sempre um meio, é sempre uma situação criada para que a gente possa pregar o evangelho, né? Deixa eu contar uma história de duas adolescentes da nossa igreja, né? Os adolescentes da nossa igreja, liderados aí pela Ana e pelo Henrique, eles resolveram fazer um desafio entre eles. Eles falaram assim, a gente tem lá na nossa igreja, né, no K-Square, no térreo tem uma praça de alimentação. Passam centenas de pessoas por ali. Por que a gente não desce lá e vai falar de Jesus para eles? E aí eles, então, a gente está no segundo andar. Eles desceram para o primeiro andar, né? E aí eles oraram e pediram uma revelação do Senhor para Deus falar assim, ó, com quais pessoas a gente precisa falar. E aí Deus deu na cabeça de uma menina que tinha era uma camisa de bolinhas. E a outra falou assim, eu também vi uma camisa, mas uma camisa de listinhas, de lista. Tá bom, elas desceram. Quando elas desceram no térreo, quando abriu o elevador, passou uma mulher com camisa de bolinha e uma outra com uma camisa de listinha. Aí falou, nossa, é essa, né? Aí elas seguiram essas pessoas e elas falaram assim, como que a gente vai falar para essas mulheres de Jesus? Como que a gente vai orar por elas? Não tem como, é uma coisa esquisita, né? Como que eu vou chegar perto dessa mulher, né? Ou parar elas andando no corredor e falar assim, pá, posso orar por você? Né? Mas vai tomar um susto, precisa de uma abordagem. E aí o que aconteceu? Elas estavam andando e elas viram que essas mulheres estavam ali na frente de uma loja aí que tinha a foto de um K-pop coreano. Aí uma delas falou assim: vamos tirar uma foto do K-pop coreano, não sei o quê. Ela pega o celular e dá para essas mulheres e fala: Você pode tirar uma foto para mim? Aí as mulheres falam: Não, claro que eu posso. E aí elas foram ali, tiraram uma foto. Provavelmente elas devem ter essa foto. Quero ver essa foto um dia. Elas tiraram a foto, né? E aí, quando ela foi pegar o celular da mão da mulher, ela falou assim: Oi, tudo bom? Eu tô aqui, eu posso orar pela sua vida? Você entende que às vezes nós, assim, algumas situações são criadas para que você possa chegar no coração das pessoas. Esse milagre que aconteceu na frente do templo era justamente para que os olhos das pessoas pudessem ser abertos. E aí Pedro começa a pregar o evangelho, ele prega Jesus, muito importante a gente entender. Esses discípulos, eles sempre pregam Jesus. Eles pregam Jesus. E aí Jesus, ele fala, né, que ele foi curado pela fé no nome de Jesus. E uma coisa interessante também na palestra, nesse discurso de Pedro, né, eu que sou uma pessoa que gosto de pregar, que estudei muito sobre pregação, que eu sim, sinto que Deus me usa quando eu prego, né? Eu entendo que eu olho para um texto desse, eu preciso prestar atenção em algumas coisas interessantes. Pedro aqui, ele está falando com quem? Quem está entrando no templo. Quem são os que estão entrando no templo? São os gregos, né? Não, não são os gregos. Quem são? São os judeus, certo? E os judeus, eles têm um background, eles têm uma bagagem de Velho Testamento, de promessas, de profecias, de histórias que foram contadas de pai para filho, né? Desde o Gênesis de Abraão até os profetas menores, até Malaquias, e a gente vê aqui que você tem uma bagagem, e Pedro, olha só como ele é inteligente, ele usa essa bagagem, ele fala do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele fala do Moisés, ele fala do Abraão, ele fala do Samuel, ele fala da aliança que foi feita de Deus, que Deus fez com eles no Velho Testamento. Olha só que interessante.
Quando você vai falar com um grupo de pessoas, você precisa saber qual que é a realidade deles. Como que a gente vai alcançar esse povo? Quais as conexões que eu posso fazer para alcançar essas pessoas, para que o que eu vou falar faça sentido na vida deles, né? E aí, dentro desse discurso, né, eu não vou entrar tanto nos discursos, porque senão a gente vai tomar muito tempo, o meu tempo já está acabando, mas assim, eu penso aqui que dentro dessa, Pedro ele faz uma ponte, ele cria uma ponte do que ele tem para falar com esse grupo de pessoas que está ouvindo, e aí, quando ele conecta essa ponte, quando ele conecta o Wi-Fi na vida desses caras, ele começa a passar informação sobre Jesus, ele começa a falar que vocês traíram, vocês mataram, rejeitaram o santo e justo de Deus. De uma certa maneira, existe aqui não uma palavra acusativa, mas existe uma revelação do pecado, da justiça e do juízo, e essa é a ação do Espírito Santo. Vocês percebem? O Espírito Santo está usando a vida de Pedro para que essas pessoas entendam que elas têm pecado. No primeiro discurso, Pedro falou de uma forma que as pessoas que estavam ouvindo falaram assim: mas irmão, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Eles estavam se sentindo tão pecaminosos que parecia que que eles estavam indo para o inferno naquela hora. Tem um autor chamado autor não, um pregador chamado John Edwards, e ele faz uma das pregações, eu, assim, queria estar lá nesse dia. John Edwards, ele faz uma pregação chamada Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Se você quiser procurar na internet, vale a pena você dar uma estudada nessa pregação. John Edwards, né, a pregação de pecadores nas mãos de um Deus irado. Quando o John Edwards fala sobre o pecado para essa igreja, as pessoas começaram a se pendurar na parede. As pessoas começaram a correr para a lateral da igreja, porque eles sentiam como se o chão estivesse abrindo e eles estivessem caindo para o inferno ali no buraco. E eles então começam a segurar na parede, de tão assim aterrorizante que é quando você entende o pecado na sua vida. Pessoal, eu não posso ficar apontando o dedo para você e ficar mostrando os seus pecados. Mas eu oro para que você possa reconhecer o pecado na sua vida. E aqui Pedro faz isso. Pedro traz a revelação do pecado na vida desses homens. Ele primeiro faz uma ponte, depois ele mostra o pecado, ele fala sobre a salvação que vem não dele, não do João, mas ele é uma salvação que vem através de Jesus Cristo. E a gente tem aí o acréscimo de mais duas pessoas, 2.000 pessoas, totalizando 5.000 pessoas. E eu quero dizer para vocês que, por mais que você seja crente, por mais que você tenha entregado sua vida para Jesus, se você não experimentar o Espírito Santo, você vai viver sempre uma vida cristã meio superficial, né? Não tô te chamando de crente medíocre, não tô falando que você não tem o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, mas de uma certa maneira nós precisamos ser inundados, mergulhados no Espírito Santo. Isso se chama batismo com o Espírito Santo. A gente vai falar muito sobre isso. E eu queria que você te colocasse isso no seu coração, desejasse isso. Provavelmente você já é convertido, mas você talvez é aquela pessoa que quando vê uma pessoa na rua, você, ao invés de você falar de Jesus para ela, sabe o que você fala? Você fala assim: vai para minha igreja que eu tenho um pastor que fala de Jesus para você. Sabe, pessoal? Quando você olha para uma pessoa doente, você olha para essa pessoa doente e você fala assim: vai na minha igreja porque o meu pastor vai orar por você, eu vou chamar meu pastor para vir aqui orar por você. Não, pessoal. Se você receber esse poder do Espírito Santo, você que vai orar, você que vai pregar. E aí a gente vai ver, não 120 pessoas vindo para a igreja, mas você vai ver centenas e milhares de pessoas vindo para a igreja, porque você experimentou
o poder do Espírito Santo. 3 lições no discurso de Pedro que eu vou trazer para vocês. Primeira lição: aproveitem as oportunidades. Seja intencional. De uma certa maneira, Pedro e João foram intencionais aqui. Eles usaram essa oportunidade para pregar o evangelho. Seja intencional para pregar o evangelho. Não perca as oportunidades. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Traz para nós, aproveitem bem as oportunidades. Segunda lição de hoje: procure conexões com as pessoas. Faça conexões com as pessoas. Faz que nem as nossas adolescentes, né? Procura uma conexão. E elas usaram o K-pop para alcançar pessoas para o Senhor Jesus. Então, aproveite, crie conexões com as pessoas. E terceiro e mais importante lição que eu trago para vocês: estuda a palavra de Deus. Estuda a palavra de Deus. Porque se você não souber Velho Testamento, se você não souber muito da palavra de Deus, assim, dificilmente você vai conseguir alcançar muitas pessoas. Deus vai usar os recursos que você tem para que você possa alcançar as pessoas. Então, se prepara, né? Busca o Espírito Santo, mas se prepara conhecendo mais da palavra de Deus. Tenha mais fome, mais sede da palavra de Deus. Obrigado porque você está acordando todos os dias aí, né? Para estudar a palavra, né? A primeira eu olhei aqui, tem 34 telas hoje, né? Acho que está diminuindo as telas, né? Começamos com 60, né? Foi para 50. Hoje a gente está com 34. Sei que final de semana, às vezes, a gente dorme tarde e tal, mas você que está aí, meu, eu penso assim, você está com vontade. Aumenta a tua fome, aumenta a tua sede por Deus, e Deus vai derramar. Se você não desejar, se você não buscar, você não vai achar. Mas se você buscar, Deus vai derramar sobre a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma manhã que a gente estuda a Tua palavra, mais uma manhã que nós estamos aqui como igreja, Senhor, buscando a Tua presença, buscando conhecer mais da Tua palavra, entender o mover do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E nós queremos ser esses apóstolos, Senhor, que experimentam a graça, que se convertem e que manifesta poder em nossas vidas. Deus, manifesta poder em nós. Não para sermos legalistas, não para sermos autoritários, mas para sermos a manifestação da tua glória aqui na terra, para sermos a imagem e semelhança do Senhor aqui na terra. Nós vemos agora Pedro sendo transformado e ele está parecendo mais com Jesus agora do que antes. Então nós pedimos, Pai, que nós também queremos receber esse poder, receber esse derramar do Espírito Santo nas nossas vidas. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Abençoa o domingo, Pai. Hoje é dia de culto. Nós vamos reunir com os nossos irmãos, adorar o Senhor em espírito e em verdade, ouvir a tua palavra e orar uns pelos outros. Por isso, abençoa-nos, Pai. Coloca, Senhor, derrama do teu Espírito Santo sobre nós no culto dessa noite. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos e queremos ser uma comunidade que manifesta o teu poder e a tua graça. Te louvamos e te agradecemos e colocamos a nossa vida no teu altar para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Deus abençoe a todos. E a gente se vê hoje às 4 da tarde lá na igreja, tá, pessoal? Vamos tomar um cafezinho junto. Né? Hoje vai vir um pastor, né? Chamam ele de apóstolo Paulo, mas não é o da Bíblia não, tá? Ele não ressuscitou, não é outro, né? Mas esse pastor Paulo vai vir com a gente, vocês vão conhecer um cara fantástico. Eu vou pregar, mas assim, esse Paulo está visitando a gente e ele vai falar um pouquinho mais sobre o EIFOL para convidar você para participar desse EIFOL, tá bom? Deus abençoe, a gente se vê mais tarde na igreja. Deus abençoe, pessoal. Tchau, tchau.